Oi. Paz, irmãos. Abra sua Bíblia onde mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Marcos capítulo 6. Bezalel, cadê você? Fala com você no final, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5. E o nosso tema de hoje será os fãs do Evangelho. Mostrando para nós que os fãs não levam o Evangelho para lugar nenhum. É necessário um outro tipo de postura diante da cruz de Cristo, da vontade de Deus. Os fãs gostam de tudo isso. Os fãs gostam da fé, os fãs gostam de Deus, os fãs gostam de Jesus. E o inferno vai estar cheio de fã. E a vontade de Deus não é que a gente seja fã. A gente pode até estar cometendo o pecado de idolatria contra o próprio Deus. Deus não quer ser idolatrado, né? Deus quer ser obedecido, temido, amado, respeitado, reverenciado. Marcos capítulo 6, verso 5. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando a ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peço o que quiser, eu lhe darei. E fez este juramento: o que você pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Pai, te amamos, reverenciamos a tua vontade, a tua palavra. Pedimos que ela continue a operar de maneira eficaz em nós, nos transformando à imagem do teu Filho Jesus. É a nossa humilde súplica nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridão, eu ia esquecendo do vídeo, né? Então, esse vídeo foi o vídeo de encerramento no sábado do nosso curso de cuidador de idosos, em parceria com o projeto Tulipas do Cerrado, que eu comentei no domingo passado, não sei se você lembra.
e foi estendido também a algumas irmãs da nossa comunidade. Então, eu passei aqui rapidinho no sábado para assinar os certificados, dar um alô para as meninas do projeto e para as meninas da igreja também. E tinha um rapaz, né, não sei se ele congrega aqui, não sei de onde ele é, tinha um rapaz também, cuidador de idoso. Então, foi muito bom, né, o impacto, a gratidão dessas pessoas, e a gente já está preparando a segunda turma. O pastor Flávio está empolgado. Que é aquilo, né? O nosso foco é esse: igreja que não serve, não serve. Igreja está aqui para viabilizar uma cidade melhor. E uma cidade melhor depende de quanta gente serve, se importa com o próximo, envolve o nosso tempo, os nossos afetos e principalmente o nosso bolso, né? Então, a gente ficou muito feliz por essa turma, é um marco e a primeira de muitas aí quem virão. Tem aqui alguém hoje que fez parte da turma? Levanta a mão para mim. Uma, duas pessoas. Deus abençoe vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu ia pregar sobre a vinda do Senhor. Eu ia pregar a Pedro nas suas abordagens escatológicas ali. Aí ali me preparando para vir para o culto, o Senhor falou: não, você vai falar sobre os meus fãs. A igreja tem muito fã hoje em dia. Mais uma vez eu vou falar dos jogadores de futebol, fãs de Jesus. Sabe qual é a minha dor? É que se nós ensinássemos que o Evangelho é caro, Jesus já tinha dito isso: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi construir sua casa, fazer sua obra. E antes de fazer sua obra, ele calcula, para que na metade da construção não acabe o recurso dele e ele seja exposto, envergonhado. Então o Senhor está dizendo: olha, antes de dizer que é meu seguidor, meu discípulo, minha igreja, calcula bem o tamanho do prejuízo que eu quero dar a você. Se nós ensinássemos isso, Jesus não tinha muitos fãs, não. Jesus tem muito fã e Jesus não quer fã. Jesus quer discípulos, e discípulos são aqueles que nasceram de novo, não têm vontade própria, faz todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, essa semana a gente estava um papo ali com o Rômulo e me mexeu comigo bastante, né? Porque, por exemplo, hoje os pecadores, quando pecam, adaptam a Bíblia a eles. E o Rômulo colocou um negócio ali que eu falei: eita lasqueira, é isso. Mesmo que eu esteja errado, o Evangelho é verdadeiro, meu amigo. Acabou. Não foi isso, Rômulo? Me ajuda aí a lembrar a fala específica. Mandou essa lambada. É parte da integridade cristã não adaptar o Evangelho ao seu pecado. Tipo, é integridade, é fé, é do tipo assim... lembrei. Eu sou hipócrita, ele disse. Um exemplo: eu sou um hipócrita. Eu não vivo o Evangelho. Mas eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que o Evangelho se adaptou à minha hipocrisia. Não, eu sou hipócrita por não viver o que eu digo, o que eu prego. Mas o que eu prego é verdade. Ponto final. É isso que está faltando. E o fã não faz isso. O que é que o fã faz? O fã adapta o Evangelho a ele. Quando ele deveria dizer: não, Deus é verdadeiro, todo homem mentiroso. Eu que sou hipócrita. Sou eu que não estou vivendo a verdade, mas a verdade é verdade. Então, sabe qual é a minha dor? O Evangelho ficou tão barato que o atleta, ele só reconhece Cristo quando aposenta. Quase nunca a gente vê um atleta em vida, no auge da carreira, glorificando a Jesus. Por quê? Porque está barato. Porque nós pastores vamos baixar a guarda. Imagina, um jogador pereba ganha 200 mil, é 20 mil de dízimo, pelo menos ele é fiel à instituição que ele congrega. Quem quer falar de pecado, irmão? Agora vamos pegar os bons, 500 mil, 1 milhão de salário, 2 milhões de salário, 3 milhões. Kaká desviou por um tempo porque deu as entranhas, deu o que não deveria ter dado para os pastores dele, entendeu? Mas imagina, Kaká no auge, fiel do jeito que ele era. Acho que era a renascer em Cristo. Foi a igreja que eu converti,
Era a igreja que ele passou a maioria. Ele deu, acho que uma taça dele de melhor do mundo na época, ou foi da Copa do Mundo, sei lá. Ele deu para a igreja, tão fiel que o cara era. Então, de maneira intencional de alguns e intencional de outros, a igreja espalhou um fã-clube de Jesus por aí. Deixa eu falar algo para você que parece ser contraditório. Jesus não veio para ser o teu exemplo. Jesus veio para te salvar de Deus. Jesus não veio para te salvar do diabo. Jesus veio para te salvar de Deus. Alguém perguntou, se Jesus vai julgar a gente no fim, para que o diabo? Para ser julgado junto com você. A moça lá, toda romântica, falou, João 3,17, eu não vim julgar o mundo. Eu falei, moça, o capítulo termina no verso 36. Você leu o último versículo de João 3? Está escrito, aquele que permanecer rebelde ao Filho, sobre ele permanece a ira de... Não é do diabo, é de Deus. Ou seja, João 3 está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim julgar o mundo, eu vim fazer com que o mundo seja salvo por meu intermédio. Ou seja, estou tolerante, estou paciente. No fim ele diz, aquele que desrespeitou meu filho, lembra lá do salmista? O salmista escreveu um salmo inspirado pelo Espírito Santo, escatológico, dizendo, beije o filho, para que o pai não se irrite. Então o pai ficou tolerante para que nós respeitássemos seu filho. Não respeitamos? O mesmo texto que vai falar do amor sacrificial para redimir a humanidade, é o mesmo texto que diz, olha, o Evangelho existe não para que Deus nos livre do diabo, mas para que Deus nos livre de Deus. Aquele que permanecer rebelde ao Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E o fã-clube estragou essa boa notícia, porque é uma boa notícia. A gente fala, meu Deus, o que tem de bom? Claro que tem. A morte vai morrer, o mal vai morrer. O inferno é a aniquilação de tudo aquilo que é contrário ao que é bom, ao que é nobre, ao que é vida. Ao sofrimento humano. Então o fã-clube gosta. Quem não gosta de um salmo? Os fãs amam os salmos. Os fãs amam dizer, mas isso é lei, isso é Antigo Testamento. Mas você adora um Salmo 23, né? Você adora um provérbio, você odeia um Levítico da vida. Você detesta um Malaquias da vida, mas você ama um Salmo, que é Antigo Testamento. Os fãs customizam, os fãs recortam aquilo que é interessante a eles. Um discípulo não, um discípulo aceita o peso da palavra todo. Qual é a diferença entre um fã e um discípulo? O discípulo aceita o peso da palavra. Está escrito? Tá. Aí um discípulo só baixa a cabeça, dizendo, que droga, está escrito. Ou seja, ele é vulnerável, suscetível ao querer de Deus. Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Prove pelas Escrituras algo a um discípulo e o discípulo cala a boca. Acabou, ponto final, está escrito. E ele... Um fã não. Um fã quer que o eterno se adapte ao temporal. A Veja me ligou para fazer uma entrevista. Eu não sei se vai dar bom, né? Mídia de esquerda ficou 1 hora ali.
Aí a moça perguntou, o que tem a ver um pastor que prega amor se é a favor do porte de arma? Eu falei, amor ao próximo. Aí ela, como assim? Você que tem que dizer que próximo é esse. Então eu falei bem assim, deixa eu ilustrar, eu estou na minha casa com meus 4 filhos, meus 4 cachorros. Aí uma vítima da sociedade invade minha soberania. Assim como o Estado considera a embaixada de maneira soberana, deveria considerar o meu lar uma soberania. Então eu falei bem assim, ele entra na minha casa e com muito pesar eu não vou cantar Caetano Veloso para ele, eu vou ligar para a polícia e eles vão demorar 2, 3 horas, quando chegar pode ter acontecido uma tragédia. Então eu falei para ela, olha, é só um esporte o que eu estou praticando e livre-me Deus de um dia ter que fazer uso de uma arma. Mas eu falei para ela, não é contraditório a partir do próprio raciocínio de Deus. Quem deveríamos ser como discípulos de Cristo? Ovelhas em pele de leão. Eu sou uma ovelha. Você ativou meu modo leão porque, assim, ó, é o Gandhi que pregou amor a vida inteira. Para o Gandhi pegar uma bazuca, irmão, você atribulou demais o Gandhi, entendeu? Então, o que Deus quer de nós? Ovelhas mudas para o matadouro. Para uma ovelha virar um leão, meu irmão, você merece. Entendeu? É Deus, assim, ó, estou paciente, não quero que nenhum pereça, mas que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E um dia Deus virou um leão. A pergunta não é se um Deus de amor vai punir pessoas. A pergunta é como um Deus de amor chegou ao ponto de punir pessoas. Está entendendo como é diferente? Não é, ai meu Deus, que falta de amor. Não, é o que você fez de tão grave para que um Deus de amor puna você eternamente ao inferno. Mas o fã-clube não está pronto para essa conversa. Aí me saltou, né? Quando o Senhor falou, não, eu quero que você fale do fã-clube. Aí eu lembrei de João. Herodes, está escrito, gostava de ouvir João. Saul gostava de ouvir as músicas de Davi. Imagina, odiava Davi, queria matar Davi, tipo, toca aí. Imagina. Aí Davi pegava o violão, começava a cantar. E o camarada ficava menos endemoniado. Era um fã. Reconhece parte da verdade, mas não decidiu vivê-la. Esse é o fã. O fã até crê, mas ele não assume. É o que eu sempre tento ensinar. Nós deveríamos mudar até o apelo na hora da salvação, da conversão, da declaração pública. Não é aceitar Jesus, porque Jesus não precisa ser aceito. É assumir Jesus. É a grande diferença. Um fã aceita, um fã renova votos, um fã renova batismo. Entendeu? Queria renovar meus votos de batismo. Mas um discípulo, você pega um fã e bota ele numa timeline de 10 anos, é assim, a jornada dele. Um discípulo não, ele assumiu e assumiu as consequências dessa escolha, ele é estável. Raramente ele faz isso aqui, Ele é alguém ordinário, ele não precisa do extraordinário, do arrepio, do lamanébias, tipo assim, vamos ali para Deus fazer o revelamento do oculto. Não, porque ele não precisa do extraordinário. Ele é ordinário, rotineiro. Feijão com arroz, papai e mamãe. Bife, ovo, arroz, feijão, a rodela de tomate, acabou, não inventa roda. Esse é o discípulo ordinário. O que tem que fazer? Jejuar, orar, ler a Bíblia, fazer um devocional, ler um livro de teologia, ir para a igreja, ser servo da igreja, evangelizar, batizar, ensinar, fazer discípulos. Simples. Mas o fã não,
O fã adora um revelamento. O fã adora um mistério. Eu conheci uma amiga pastora dizendo, eu sou pastor, ela era pastora de uma igreja, se disfarçou para ir na Universal, na Corrente do Sal, da janela dos 318, que tinha lá, a Universal fez uma campanha e fez uma trave, né, uma porta de sal, e quem passasse ali tivesse com demônio, caía mesmo no portal do sal, né? Aí a pastora disse, sabe-se lá, né? Fui para conferir. E a Bíblia diz, sabemos que passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, somos capazes de amar alguém. É a certeza. Paulo diz, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A gente tem que ir lá para conferir o quê? E por que tem que conferir? Porque é um crente agente secreto, 007, é o antigo Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aí tem que ficar conferindo nada. Tem que frutificar. Então, irmão, você olha para os artistas, são fãs. Você olha para os atletas, são fãs. O mundo está cheio de fã de Jesus, da igreja. Mas não é o fã que leva o evangelho para frente. Não é o fã que faz a causa de Cristo triunfar nesse mundo caído. Não é o fã. É o discípulo. Olha só quantas mentiras nós não cantamos na música E Se Eu Me Humilhar. Falei isso aqui domingo passado. Tu ouve o que tu canta? O momento do louvor é o momento que nós mais mentimos. Enquanto isso acontece, pega o conselho do Rômulo. Eu sou hipócrita, mas a verdade é a verdade. Mas que você está mentindo na hora do louvor, você está. Então imagina, Herodes comprometeu a palavra, né? Pelo menos isso a gente tem que elogiar, um homem de palavra. Tipo, peço que você quiser, eu vou te dar até a metade do meu reino. Mas olha só, ele preservou João na cadeia, no presídio, porque de vez em quando ele gostava de assistir a live de João. Assim, ó. Vamos matar ele não? Deixa só ele preso, de vez em quando ele faz uma live lá, falando bonito de Jesus e aleluia, nébias. E a mulher atribulada, né? Porque às vezes nem a filha que era atribulada, era a mulher. Diz que ela odiava. Então, onde você vai perceber que você é fã? Quando alguém botar o dedo no seu pecado. Qual é a sua reação? Ontem eu falei aleluia. Eu fui no nosso prédio social, depois passei aqui na igreja, depois eu fui no Taguatinga Shopping, na Riachuelo, comprar um tapete. Aí peguei o tapete, fui lá para a fila e tinha um latino-americano, chileno, peruano, velho xarope assim, velhão chatão mesmo, na fila. E eu estava lá na fila, aí quando eu dei o passo, a fila andou, quando eu fui dar o passo, aí eu acho que eu cheguei perto dele, ele todo neurótico com esse negócio de Covid. Aí ele olhou para trás e, falando em espanhol, tipo, olha a marca lá, vai lá para trás. Aí na hora, meu lado macheza, aí daqui a pouco, tipo, imediatamente, você está errado, Anderson. Não tem a demarcação aqui? 1,5 metro de distância? Então, quis, sei lá, xaropar, tipo, tá neurótico por causa do vírus, fica em casa. Era o que eu queria dizer para ele. Entendeu? Mas se você saiu, tem a máscara, tem um protocolo, tem o álcool em gel e tem o distanciamento. Então, na mesma hora que eu falei, não vou deixar barato, surgiu dentro de mim. Ué, você não pregou domingo que um discípulo de Cristo não resiste à verdade? Aí eu... Desculpa, tá?
E fiquei na fila, engoli o sapo, engoli minha macheza, tipo, tô errado, o cara tá certo, o decreto tá certo, por que eu estou resistindo à verdade? Não, baixei a cabeça e falei, aleluia, eu nasci de novo, entendeu? Porque quem não nasceu de novo não aceita a verdade, fica rivalizando contra a verdade. Um sinal básico de novo nascimento é, eu não luto contra a verdade. É verdade? É. Posso ficar igual um siri na lata, querendo me defender, mas você passa alguns segundos, o Espírito Santo, calma, macho, você está errado. Então, está escrito que Herodias odiava João. E por que Herodias odiava João? Porque João não tirava o fator pecado da sua mensagem. O mundo vai amar Jesus enquanto a gente falar de amor e mentir que esse amor não é doutrinal. O que eu quero dizer com amor doutrinal? Nos chama a uma mudança, nos conjuga a outro tipo de comportamento. Então, Deus é amor? É, mas é mentira dizer que Deus não tem um destino para esse amor. O amor de Deus tem um destino. Que destino é esse? Nos tornar semelhantes ao seu Filho, Romanos 8. Então, o amor de Deus é doutrinal, porque a nossa natureza, do jeito que se encontra, ela é uma rebelião contra Deus. Então, Deus não nos ama nos preservando, Deus nos ama nos transformando. Porque se Deus nos ama e nos preserva, como estamos e estamos em rebelião, o nosso destino continua sendo o inferno. Então, quando o amor de Deus entra na nossa vida, ele nos muda, nos transforma, porque a nossa natureza ainda é inimiga da natureza de Deus. Paulo afirma que somos, por natureza, filhos da ira. Então, quando o amor de Deus entra na nossa vida, esse amor nos transforma, muda o nosso interior, vai santificando cada um de nós progressivamente, para que Deus seja apaziguado em suas requisições. Eu fiz uma live para CAF na terça. Pastor, o segundo casamento, o que o senhor acha? Deus tem que estar convencido. Eu sou da linha que a vida não é ciência exata. Um monte de problema pode acontecer para gregos e troianos. Mas onde eu me firmo? O Evangelho também não é bagunça. Para você dar um passo firme em algo que a Bíblia afirmou ser um erro ou um pecado, meu irmão, você tem que ter perdido ou investido muito tempo de clamor, lágrimas e súplicas para que Deus esteja convencido. Quando o Anderson chegar dizendo, Deus, você viu essa situação aqui na vida do Robert? Anderson chegou atrasado, o Robert já veio antes e se denunciou a mim. Então, Romanos 8:1, lembra? Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a gente pegou isso para celebrar a bagunça, quando deveria ser diferente. É tão sério, tão sério, tão sério, que antes de dar o passo, Deus precisa estar apaziguado. Deus foi convencido. Entende o que eu estou dizendo? Mas não, hoje virou uma bagunça generalizada por causa dos fãs. Os fãs gostam. Então, olha só, nós começamos o texto, aquilo que eu sempre falo para você, o Evangelho é para todos, mas não é para qualquer um. É público, é claro, mas também é codificado. Perguntaram para Jesus porque ele falava por parábolas, ele disse, para vocês não entenderem, não ouvirem, não verem, não se arrependerem, não abandonarem o seu pecado. Então olha que paradoxo, o Deus que veio nos salvar diz que fala de maneira enigmática para que a gente não compreenda. Então ele quer o passo além, ele quer o além do óbvio. Eu vim para todos,
mas eu não vim para qualquer um. Todos podem vir, mas não virão de qualquer maneira. Eu quero mais. Por isso que a gente começa o texto dizendo, olha, ali ele não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. E no 6 diz, admirava-se da incredulidade deles. Então, eu já expliquei, acho que, não sei se foi aqui numa pregação ou numa live, né? Então, quando a gente lê na Bíblia que Jesus morreu por todos, esse todos não são todos, na verdade, né? O pensamento primário de todos é que era primariamente, unicamente para o judeu. Então, quando os primeiros apóstolos falavam por todos, ele está dizendo não é mais apenas para o judeu, para qualquer um, de todas as nações, o pagão também, o não circuncidado também, o não judeu também. Por isso que o evangelho não causa efeito em todos, porque nem todos estão disponíveis a convencer Deus, abrirem sua madre existencial para Deus, abrirem os cômodos todos. Tem muitos de nós que abriram um cômodo, mas tem 5 fechados. E o evangelho não causa o impacto, não causa a metanoia, não causa a mudança e te transforma num fã, frequentador de igreja, sem ser um discípulo de Cristo. É aquilo que eu sempre falo, o fã vive sem a verdadeira tribulação da vida. E qual é a verdadeira tribulação da vida? A nossa alma possui um inimigo. Então, crente que vive muito bem, assim, Charles Spurgeon disse isso, um homem que vive em pecado e vive feliz, e é isso que um fã vive. Um fã vive muito bem, indo para a igreja, vive muito bem sem Deus, só ouvindo os pregadores preferidos no YouTube. Um fã vive bem mesmo praticando esporadicamente o pecado. E ele não consegue ter clareza do impacto que isso causa nele mesmo. Mas aqui no verso 7 diz que é uma coisa que o fã também gosta. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eu tinha um patrão há 17 anos atrás, acho que 17 a 20 anos atrás, que era o início ali da minha conversão, eu trabalhava numa loja de tatuagem. E o dono era crente. Mas pensa num crente, assim, do mistério, entendeu? Tipo assim, o movimento da loja foi mal, é porque você tocou uma música secular. Então tira a música e põe uma gospel, que amanhã o movimento vai melhorar. E não melhorava. Olha só, olha quem era o meu patrão. Tinha menorá, que é, assim, todo judaizante, entendeu? Aí tatuava estrela de Davi, tipo assim, minha vida não vai bem porque eu não tatuei a estrela de Davi. Aí tatuava a estrela de Davi, a vida não melhorava. Não, é a estrela de Davi e uma cruz. Aí ia lá e fazia a tatuagem da cruz, aí ficava com a estrela de Davi e a cruz. Não resolveu, não, aí tem que tatuar a menorá, que agora vai. Aí não vai, não, tem que pegar o talite lá, que é o manto do judeu, aí botava. Aí, não, é porque a Bíblia estava fechada, aí abria. Não, é porque está aberta, tem que fechar. Não, é porque botou Nívia Soares. Não, tem que botar David Keelan. Não, é porque é isso. Não, é porque não orou quando abriu a loja. Não, é porque não ungiu a loja. Não, é porque não orou quando fechou a loja. Mas acabava o expediente, ele pegava o dinheiro da loja para cheirar cocaína. E o problema era todos esses mistérios, entendeu? Assim, Deus está lá, fazer a coisa certa, clamar a Deus, o movimento duplicar, triplicar, quadruplicar, tipo, agora a gente pode pagar a dívida. As dívidas que tem, não, ele ia, não, dívida, não. Aí pegava para usar droga, para sair com mulher e tal, não sei o quê. Um fã espetacular. Dizimista fiel, eu esqueci desse detalhe.
Assim, ó, se ele esquecesse o centavo do dízimo, ele perdia a paz. E eu era a pedra no sapato dele, que era o quê? E o discipulado de Jesus na sua vida. O comportamento do fã você tem, porque o comportamento do fã é baseado em medo e recompensa. E a obediência é a marca do discipulado a Jesus. O fã tem medo ou quer colher. O discípulo só quer obedecer. E ele amava esses negócios de poder, entendeu? Curar enfermos e... E eu falei, um discípulo não depende dos sinais, e daí, se Jesus cura? Jesus já mostrou que é o caminho, a verdade e a vida. Se ele cura, ressuscita, e daí? E daí? E o convite aqui em Marcos 6, a partir do 7, foi aos discípulos. Você é um discípulo, você é um fã. Então, para o fã vai tudo bem, até que você vai descobrindo os ocultos desse fã. Aí você descobre que esse fã é casado com a mulher do seu irmão. Aí se você é um pastor fã, você fala, mais vale o dízimo do que o confronto. Deixa como está. Agora, se você é um pastor discípulo, você vai ser preso para ser morto. Mas isso aqui é muito forte. Verso 19, Herodias odiava João Batista e queria matá-lo. Gente, olha só, era um homem de Deus, pregador do Evangelho. João não xingou, João não maltratou, João não disse, eu quero matar Herodias, eu quero matar Herodes, eu quero matar a filha de... Não, ele era um pregador do Evangelho. Você tem noção disso? O texto diz que Herodias odiava João e queria matá-lo. Por quê? Sendo que esse cara não ofereceu nenhum perigo. Assim, ó, eu quero matar essa pessoa porque ela quer me matar. Pelo menos se justifica, não? Sim ou não? Tipo, Davi e Saul. Se tivesse escrito que Davi queria matar Saul, é porque está escrito que Saul queria matar Davi, aí se justifica. Mas não tem justificativa de Herodias odiar e querer matar o homem de Deus. Sendo que o homem de Deus só estava pregando a mensagem do jeito que ela é. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. E não é lícito você estar casado com a mulher do seu irmão. É por isso que eu digo, né? Eu esqueci de Herodias. Eu falo de Gesa, eu falo de Eva, mas eu esqueci de Herodias. Que mulherzinha do mal, irmão. É o que eu sempre falo, quando as mulheres não querem viver o propósito de Deus, meu irmão, até o Satanás, ó. Não sei se tem isso, se é metida machão, que você manda na sua casa, mas quando sua mulher atribula, você fica assim, ó, bolado de... Você olha assim e diz, meu Deus, deixa eu tirar as facas de perto. Olha só, cara, tudo bem, ó, Herodes, que é o cara que está cometendo o pecado, foi ele que tomou a mulher em casamento, a mulher do irmão, e para ele tudo bem, ele ainda é fã do Caba, ouve as lives, compra os livros, de vez em quando vai na igreja do João. Para ele tudo bem, não está ofendido. Mas a mulherzinha assim, ó, só fazendo a unha. Falou que eu estou em pecado, vou matar ele. Imagina. Herodias odiava João e queria matá-lo.
mas não conseguia fazer isso. Olha só que interessante, verso 20. Esse aqui precisa ser um fundamento moral para a vida de todo crente. Um balizador de comportamento para a minha e para a sua vida. As pessoas podem nos odiar, devem nos odiar. Olha só, não somos o sal restritamente e nem o açúcar. Estou falando isso aqui de uma maneira extra-bíblica. A Bíblia diz que a gente é o sal da terra? Ok. Mas esquece esse ponto de referência. Então vem para cá. Tem momentos que você vai ser o açúcar do mundo? Sim. Porque a sua abordagem vai ser mais consoladora, convidativa, inclusiva. Vai ter hora que você vai ser sal de maneira bruta mesmo, a ferida está lá e você joga o sal dentro da ferida? Sim. Porque agora, voltando para a Bíblia, você é o sal da terra, há várias finalidades. Conservar, dar sabor, cicatrizar. Cegar alguém, joga no oi. É aquilo que eu sempre ensino para vocês da verdadeira perseguição e da falsa. Já falei isso aqui há alguns domingos. Tem a falsa, que é aquilo que a gente não vive, diz crer e não vive. Então, para mim, ainda no Brasil, não é uma perseguição, como é na Índia, como é nos países muçulmanos. A gente não está correndo risco de vida. A perseguição aqui é ideológica, filosófica, acadêmica, que é uma perseguição, mas não é ao mesmo tempo. Então, talvez a gente chegue, mas talvez Deus seja brasileiro e não chegue a esse tipo de perseguição, de proibir fé, prender. Acho que não. Acho que o percentual é muito pequeno para o Brasil chegar a um ponto, a raiz, cristã, católica do Brasil, na América do Sul, é muito profunda. Então, para a gente chegar a um contexto de perseguição semelhante a um mundo islâmico, quase impossível de chegar. Então, a gente tem que entender que parte da perseguição é por causa da nossa incoerência. E não por uma oposição. É uma oposição direta a Deus, ao mesmo tempo que não é. Então, quando as pessoas se opõem à igreja, elas estão se opondo a Deus? Sim. Não lembra quando Saulo foi convertido? Por que me persegues? E Saulo não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Então, perseguir a igreja é perseguir o Senhor. Mas a gente tem que ser maduro se estão perseguindo o Senhor, literalmente, ou estão se opondo ao Senhor só por causa das nossas mancadas. Eu acho que a gente também tem que ser verdadeiro, honesto com essa análise. Mas, de qualquer maneira, quer seja uma perseguição verdadeira, legítima, ou uma perseguição falsa, quando o mundo te perseguir, lembre-se dessa pregação e desse dia. Verso 20. Porque Herodias, até aquele momento, mesmo odiando e querendo matar João, não o fez. Porque o verso 20 está escrito, porque Herodes temia João. Você precisa ser temido. Olha para mim. Você, irmã cristã, você, irmão cristão, você precisa ser temido. E entenda esse temor. A vida é tão coerente, o exemplo é tão concordante com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus, que é aquela conversa do desvio do olhar, entendeu? O homem profano com o homem santo. Já teve essa conversa? Você já se deparou com pessoas que você não consegue ser libertino na presença dessa pessoa? Falar de maneira vulgar, de maneira pornográfica, de maneira baixa, perto dessa pessoa? Essa pessoa olha no teu olho e tu não consegue fixar o olhar. Então as pessoas precisam temer você, por coerência à sua vida, por respeito à sua vida. Então Herodes temia João.
E não temia João porque João andava com a metralhadora. Temia João porque João era um pregador do Evangelho. Todo. Sabendo, olha só, por que também Herodes temia João? Sabendo que ele era um homem justo e santo. Por isso que eu afirmo que ainda não há perseguição. Porque verdadeira perseguição é quando os homens e as mulheres de Deus forem justos e santos. Nos odiarão porque cremos, vivemos e pregamos a verdade. Charles Spurgeon disse isso. Depois de ouvir o Evangelho, os homens só terão duas opções. Ou odeiam o seu próprio pecado, ou odeiam o pregador. E o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo. Ei! Quando ouvirem você é para ficarem perplexos. Embora gostasse de escutá-lo. Olha como não vale nada. O cara reconheceu, ele temia João, João era justo e santo na visão dele. Ele não queria matá-lo para preservar um homem santo, ele entendia que matar um homem santo era derramar sangue inocente, ele tinha um tipo de temor. Então eu não posso ir contra esse homem. Ir contra esse homem faz de Deus meu inimigo. Deus vai me pegar. E mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha como gostar de ouvir a mensagem do Evangelho não define muita coisa sobre a nossa vida. Eu fiz uma postagem ontem sobre a questão de casamento que nunca dá certo. Falei mais uma vez e as reações são inúmeras. E é isso, gostar. Por exemplo, do casamento. Eu fiz uma postagem falando do casamento. Por que casamentos são disfuncionais? Porque as pessoas não conseguem chegar ao pleno entendimento e prática de um casamento. Porque não quer obedecer o que está escrito. E o que está escrito? Você tem que abraçar o seu cônjuge de tal maneira que os seus pais e os seus filhos se tornaram menos importantes na escala de prioridade. As pessoas falam, quando querem se defender, mas não é o mesmo amor. Se não é o mesmo amor, porque a dedicação também não está sendo diferente. Por que está casado emocionalmente com a mãe e só sexualmente com a mulher? Então, se a Bíblia diz que o amor do cônjuge é mais importante que qualquer outro tipo de amor, e onde nós afirmamos isso? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ei, a Bíblia não diz que você é uma só carne com seu filho. A Bíblia não diz que você é uma só carne com a sua mãe, nem com o seu pai. A Bíblia diz que você é uma só carne com o seu cônjuge. Ponto final, acabou. Isso faz do seu cônjuge a pessoa mais importante da sua vida, porque ela é você. Efésios 5. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ela é corpo dele, você cuida do seu corpo, alimenta, zela e cuida dele. Mas as pessoas não querem aceitar, ela rivaliza contra a verdade, que é uma verdade básica. Os pais morrem, filhos são enviados. Na equação divina, o cônjuge termina a vida ao seu lado. Ah, então deve abandonar o pai e mãe? Assim, eu vou pegar menos pesado, eu falo sempre isso quando eu ensino isoladamente a homens e a mulher, mas quando eu pego a palavra hebraica usada, os caras, desculpa o português de rua, peida na farofa, que é forte demais, o deixar, não é tão poético. Cadê meu celular? Pega meu celular aí nessa sala, que eu vou ler para você, só para você sentir o drama. Você lê, deixar, não, acho que não é assim, eu posso casar e o sábado e o domingo é da minha mamãe. Olha que, assim, às vezes as pessoas estão tolerando permanecer casados só, assim, engolindo o sapo. Já viu assim? Meu Deus, mas era um casal tão bonito, 10 anos juntos, estourou ao ponto de quase matar um ao outro. Por quê? Não foi amor, só foi tolerância.
Quem imagina? Quem aguenta? Por mais bonitinha que seja sua parentela, quem aguenta programa de final de semana enfurnado na casa de pai e de mãe? E por que isso? Porque alguém se viciou a ser filho. Ou essa menina, ou esse menino que casaram, entendeu? Estão casados sexualmente com o outro e emocionalmente ainda com os pais. Aí precisa ainda da manutenção do cordão umbilical. E eu estou dando esse exemplo para provar para você o que é um fã. O que é um fã? Eu quero. Mesmo que na prática o destino seja outro. Então ele diz que quer, mas ele não aceita o prejuízo da escolha. Qual o prejuízo da escolha? Deixará o pai e a mãe. Essa é a consequência da escolha. Então, qual é a consequência de ser um discípulo de Jesus? Ele já não tinha dito? Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Ou seja, nem vontade própria, lindão, você tem, lindona, você tem. Está lá em Gênesis 2:24, se em casa você quiser ler, a palavra deixar é a palavra hebraica azab, A-Z-A-B, que significa deixar, soltar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás, deixar só, abandonar, negligenciar, apostatar, deixar solto, deixar livre, deixar ir, libertar, ser deixado para, ser abandonado, ser deserdado. Aleluia! É por isso que não está dando certo, coisa linda, porque se deixar, ele vai ser progressivamente, tá? Também não sai daqui um giraia teológico dizendo, tem que deixar minha mãe, igual um lunático. É igual santidade, ninguém é santo de maneira imediata. Santificação é progresso. E qual é o progresso do deixar? Existencial. Eu tenho que resolver o meu BO sozinho. Não posso, na crise de relacionamento, correr para o colinho do papai e da mamãe. É o deixar existencial. É o deixar geográfico. É o deixar financeiro. É o deixar espiritual. É o deixar total. Por exemplo, só faz sentido, irmão, proximidade nos primeiros anos. Aí as mães, eu observo muito isso. As mães no comentário. O Instagram é mais do jovem, aí no Instagram a reação na minha rede social é uma: caramba, pastor, aleluia, nunca tinha visto, estou arrependido, vou mudar. No Facebook tem mais as tiazinhas do que os jovens. Aí a reação é: você tá... Eu fui ver lá, aí uma tiazinha: você está endemoniado, você tem que nascer de novo, que pastor do Satanás, está faltando Bíblia na sua vida. Aí eu vou ver lá, é uma velhinha dos gatos, que não foi amada. E quem não foi amada quer ser amada. E qual amor gratuito que uma senhorinha que não foi amada tem? O filho. É aquele velho ciclo da morte que eu ensino a você. Homens irresponsáveis fizeram filhos e abandonaram suas mulheres. Mulheres abandonadas têm filhos, querem ser amadas, não apenas de maneira sexual, e elas vão fazer isso com o homem mais próximo da vida delas, e o homem mais próximo da vida delas são os filhos. Então elas castram os filhos emocionalmente quando fazem eles dependentes delas, porque elas estão dependentes de um marido. Olha só. Então o filho dela, mesmo casado, não consegue ser homem, marido e pai, porque ele é prisioneiro sentimental da carência da mãe. Então a mãe carente faz do filho seu marido. E quando o filho aceita ser marido emocional da mãe, ele só aceita ser marido sexual da esposa. Por isso que os caras também, tem um monte de marmanjão lá dizendo: eu amo minha mulher de maneira sacrificial, sim, eu vou ser um sacerdote, mas amor só de mãe. Eu falei,
Eu aprendi com o meu pastor, se amou só de mãe, case com a sua mãe. Então, como que vai dar certo se a esposa é plano B? E uma senhorinha madura, olha só, olha para mim. Por que a senhora está aí chateada, olhando para mim com essa cara chateada? Porque você não teve um homem na sua vida. E Deus não fez com que a senhora fosse mãe para fazer do seu filho o substituto do marido que a senhora não teve. Então não fique chateada. É pecado fazer do seu filho seu marido. Ele não veio à vida para essa missão. A missão dele é outra. A missão dele é ser marido, pai, sacerdote, profeta, transformador social. Aí ele tem 40 anos e a senhora está preservando ele ainda, entendeu? Não, meu filho. E é quase que absoluta a rivalidade das mulheres, né? Nora e sogra. É nessa rivalidade. A esposa quer a exclusividade emocional desse homem, mas esse homem não dá. Porque ele diz, minha mãe merece, ela me criou sozinha, ela é uma guerreira. Mas ele não entende que está pecando ao dar o sexo para a esposa e não dar o coração. E a mãe dele não consegue perceber que está pecando quando nega ao seu filho que ele deu o coração à sua amada. Aí o mundo vira uma tragédia. E tudo isso para usar esse exemplo familiar como um exemplo de fé. Queremos a boa nova, em parte. Mas abraçar a totalidade dele nos causa prejuízo. O Evangelho não é boa nova porque é só bônus. Tem ônus. Então você gosta do Evangelho. Mas o Evangelho não é para ser gostado. O Evangelho é para ser obedecido. Eu sei que eu chateio, continuarei chateando a minha mãe. Mas tenho plena convicção que nunca deixarei de ser um homem. Você vai verificar a minha relação com a minha mãe, ela sempre vai estar bugada, porque nem sempre vai depender de mim. Porque também está dependendo da maturidade dela para entender que o foguete foi lançado, entendeu? O menino se tornou homem, agora ele é marido, ele é pai. Ele não pode abortar sua agenda profética como um homem de Deus, como um marido e um pai, para acudir às carências que sua mãe tem. Porque quando eu dou o exemplo da minha vida, eu digo, como que está o sentimento de uma mulher que não é beijada há 40 anos, ou mais? Que não ouve eu te amo há 40 anos. Destruída. Então, tenho que me esforçar ao máximo para ser filho, mas a Bíblia, o Evangelho é tão revolucionário que não manda a mim amar a minha mãe. Nenhum versículo da Bíblia diz, ame sua mãe. Para que eu pudesse, como discípulo eu seria convencido. Anderson, a Bíblia mandou você amar sua mãe, cara. Você precisa flexibilizar a sua obediência a Deus, mas não ama, manda honrar. E talvez a melhor maneira de honrar a minha mãe é amar a Keila e não ceder aos caprichos da minha mãe. Você está aqui ou já foi arrebatado? Mas se você verificar como que está o Anderson como pai, como marido, como profeta, como transformador social, vai tudo bem. Mas talvez se você ligar para minha mãe, ela vai esculhambar. Não me liga um mês, tal. Mas para mim está tudo bem, porque o papel de sacerdote está cumprido. Todo dia 5, a transferência das compras dela. Ok. Papel do sacerdote, que vai cuidar. Se eu estou cuidando da sociedade, estou cuidando da igreja, estou cuidando da Keila, estou cuidando do Paulo, do João, do Tiago, do Estevão,
dos meus cachorros, não cuidar dela é desonrá-la, sendo que ela me criou 20 anos da minha vida, ok? Então, dia 5, sem romance, entendeu? Porque o que uma mulher carente há 40 anos quer? Ai, me ligue. Ela quer que eu dê a ela, sentimentalmente, o que o meu pai não deu. Está aqui? Mas eu não aceito, porque se eu entrar, eu não saio mais. Se eu entrar, ela fecha o caixão. Está entendendo? Mulher boa, irmão, em manipulação. Seja sua mãe ou seja sua amante. Entendeu? Eu não entro, porque entrar é só uma vez. Dia 5, compras da minha mãe. Ok. Dia 5, prestação da minha casa, minha vida, da minha mãe. Ok também. Minha irmã me ligou. Eu reprovei, tem como você me ajudar para o segundo exame da prova? Ok. Transferência, ok. Então, para mim, isso é um papel de um filho. Eu estou honrando, mesmo que eu esteja defasado no conceito de amor dela. Porque o meu conceito de amor agora como um sacerdote é semelhante ao de Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí não é mais o filho e nem o irmão e nem o parente que responde. É o sacerdote, é o profeta. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então já não era o parente mais respondendo, era o homem. Ei, filho, o vinho dos noivos acabaram. Não é o filho que responde a Maria, porque se fosse, seria desrespeito. Porque foi ou não foi? Hadouken. Tipo, meu Deus, é a mãe dele? Assim, imagina você falar, misericórdia, Deus. Isso é a resposta de dar sua mãe? O que eu tenho contigo, mulher? Então, esse é o ônus da masculinidade, assim como tem o ônus de ser discípulo de Jesus. Qual vai ser o dia que você vai chegar para sua mamãezinha e vai falar para ela, o que eu tenho contigo, mulher? Por que tu interrompe meu destino de amadurecimento? Por que tu interrompe a morte do meu ego? Lembra lá na cruz, quando ele diz sobre João e Maria novamente? Eis aí o teu filho. Mas a gente quer levar a vida com romance, a gente quer ser discípulo. Não, pastor, eu sou um discípulo sim, aleluia, é nada. Você tem cravos nas mãos? Mostra as suas mãos aí. Mostra aí. Paulo diz que ninguém encha meu saco, que ninguém me perturbe, que ninguém tire a minha paz, que ninguém fique enchendo meu zap com conversa fiada. Eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço a Cristo. Um olho quase pulado para fora. Olha, quer ver as minhas costas aqui? Açoitado mais de 2 vezes, com a quarentena menos 1. Então, se você não tem marcas, você não é o discípulo. Do que você abriu mão? Qual é o seu prejuízo? Não há discipulado sem prejuízo, coisinha linda. Eu sou sim. Mostre os cravos nas mãos. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cadê sua cruz? Minha cruz é minha mulher. Não, isso é a sua mala. Tem muita gente falando isso, né? Minha cruz, meu filho nas drogas, minha cruz, meu marido, minha cruz, minha mulher. Não, é a mala que você decidiu carregar, macho. Não tem nada a ver com cruz. Cruz é sonhos crucificados. Não há. Se, não há se. Discípulo não tem escolha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus Cristo disse. Então, se você não tem cravos,
Eu aproveitei logo, há 20 anos, quando eu era mais pá virada, tatuei logo os meus aqui, ó. Tem uns cravos aqui de Jesus na mão, ó. Para eu olhar e dizer, tem escolha não, viu? Porque até isso, o fã acha que ele precisa ficar forte, por exemplo, para resistir o pecado. Ele acha que quem é maduro, espiritualmente, é maduro porque ficou forte. Assim, que dia que aquele cara ficou forte. Não, irmão, não tem essa de ficar forte. Ou você não lembra do apóstolo Paulo? Quando sou fraco é que sou. Então, força do discípulo não é força construída nele, é força para a sua dependência. Ele só é forte porque ele repousou sua fraqueza na força do Senhor. Então, o discípulo, ele não resiste ao pecado porque agora eu consigo. Não, ele só consegue porque ele repousou sua fraqueza na força do Senhor. O discípulo, ele quer adulterar, sim. Porque a matéria dele, assim como a sua, não está convertida. Ele quer pornografia? Sim. Seu velho homem quer tudo que é contrário à natureza de Deus. Qual a diferença? É que o discípulo entendeu que maturidade, mudança, transformação, santidade não é um desenvolvimento de forças ou capacidades. É uma radicalidade da obediência. Ele pega seus instintos e crucifica. Ele diz, que escolha que eu tenho? Eu não estou crucificado com Cristo? Não é isso que a Bíblia diz? Não é essa a verdade que o apóstolo Paulo, quando fala de batismo, fala sobre isso? Quando ele fala aos Coríntios, eles falam sobre isso? Ser forte nada mais é do que depender. Tipo, eu quero pecar, mas eu não irei pecar. Porque, no mínimo, o discípulo tem um cálculo. Lembra lá do início da pregação? Ele calculou. Então ele diz, rapaz, eu já lancei os fundamentos, já levantei uma parede, não compensa pecar para voltar para o início. Não, eu quero, mas não vou. Então quantas vezes você e eu não decidirmos não pecar? Não porque a gente estava forte, mas porque a gente fez um cálculo. E quando a gente fez o cálculo, a gente entendeu, não compensa, não vale a pena. Não vale. Por exemplo, você quer um cálculo que evita o Anderson pecar? Sempre cito quando eu discipulo os homens, eu não quero que ninguém tenha que evangelizar meus 4 filhos e a minha ex-esposa daqui a 10 anos. Imagina, pastor que ousou botar o dedo na cara da hipocrisia da igreja. Aí, no final das contas, você descobre que tem contatinho, pornozinho, amantezinha, entendeu? Aí, daqui a alguns anos, a Keila mal, desviada, ferida, meus filhos não querendo nada com a igreja, e você ter que evangelizar meus filhos? Aí eu olho assim na cara do pecado e digo, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, daqui a 10 anos eu ter um relacionamento de tolerância com os meus filhos, imagina. Tá doido, cara. Quase toda vez que eu olho para os meus filhos, me emociona internamente, me quebranta, assim, o privilégio de ser pai. Então imagina eu ter que ficar longe deles por medida protetiva, por, sei lá, tipo, você só vai ver no sábado, no domingo, você tem que dar pensão alimentar. Tipo assim, se eu tivesse cometido isso no tempo da ignorância, mas hoje, como homem de Deus, pastor, no mínimo para mim é um ato de burrice. Errar todo mundo erra, pecar todo mundo peca, mas burro só é quem decidiu ser. E eu não decidi ser burro, é burrice. Na altura do campeonato, tipo, deixa eu ver um pornô aqui.
E eu falo para os homens, eles ficam chateados. Não, eu estou 20 anos limpo. E eu não estou falando isso para dizer que eu sou melhor que você. Eu estou dizendo que um homem de Deus, quando entende sua cruz, ele toma a sua decisão. Eu tomei minha decisão. Então não é que eu não tenho instinto. Não é que eu não queira. É que eu decidi. A gente pode tudo. Depende da nossa decisão. A gente também fica espiritualizando muitas coisas. Se a gente achar que a gente pode acordar 5 horas para ter uma qualidade de vida melhor, acorda mais cedo, tem tempo de orar, de correr, de ler a Bíblia, ler um livro, e 8 horas, 7 horas está pegando o ônibus, o trem, o carro para ir para o trabalho. Mas a gente não quer. E a gente diz, o meu projeto de vida, se Deus quiser, e tudo envolve uma decisão. A gente é capaz de tudo, como filhos de Deus, ter uma vida com significado, com propósito. A mudança da nossa vida é possível a partir de uma decisão. Mas até isso a gente fica espiritualizando, colocando as decisões de anjos e demônios. Se o demônio sair da minha vida, eu acho que eu consigo emagrecer. Acho que eu consigo ler mais. Eu acho que... Deus, eu queria um trabalho. Acorda meio-dia para entregar o currículo. Não vai. E o que isso tem a ver com o fã? Tudo, porque o fã quer progresso em zona de conforto. E não tem progresso em zona de conforto. Desculpa. Isso aqui é muito forte. Tem que colocar em um livro aqui. Isso aqui. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Sabe qual é o propósito que eu vou fazer com nós homens? Os nossos próximos encontros é avaliar nossa masculinidade por meio do nosso score. Score do Serasa mesmo. A gente vai financiar alguma coisa? Comprar uma TV nas Casas Bahia. Aí tem seu score. Ele vai de 0 a 1000. Então, por exemplo, até 200 é um péssimo pagador. 300 ainda é um ruim pagador. 400 começou a virar um bom pagador. 500 é um bom pagador. 700 é um pagador top. 1000 é o pagador cabuloso. Então, olha que bobeira. Às vezes, tu é um adúltero e o teu score é 800. É só focar o foco da tua força. Tu já é forte, tu já é capaz. Por exemplo, se tu tem um score de 800, é porque tu é um cara fiel à sua palavra. Não deixa uma conta minha atrasar. Se tu não deixa uma conta tua atrasar, por que tu não solta o teu pênis? Na mesma proporção da força que você não deixa uma conta atrasar. Então, é uma questão dessa decisão. Por que você não usa a força disso? Meu irmão, eu aprendi com meu avô no fio do bigode. Por que não abandona essa amante com a mesma força que você tem para ter caráter para pagar em dia suas contas? Por exemplo, eu tenho um score mediano. Eu sou um bom pagador. Mas, assim, eu pago tanta coisa que, entendeu? Eu vou nadando junto. Tipo, espera aí, 5 dias, espera aí, 10 dias. E tem um bom caráter como homem. Mas essa semana falou bem assim, eu sou um bom homem e eu tenho também que ser um bom homem nesse score. O score também tem que ser uma maneira de avaliar que tipo de homem eu estou sendo. Aí, por exemplo, já tomei a atitude de ficar mais atento. Como eu falei para você, contratei o pacote do Serasa. Aí toda vez que mexe o meu CPF, quer ele suba, quer ele caia, quer eu atrase uma conta, já apita lá, falta 5 dias para aquela conta vencer. Aí eu falo, opa, deixa eu ir lá e já pagar. Então, se você não sabe, por exemplo, como se desenvolver como homem, estou te dando uma dica. Contrata o pacote no seu CPF do Serasa e avalia seu score. Eita ferro, tá 10. Esse tá ruim. Então, olha só, tua maturidade não vai acontecer por acidente.
Vai acontecer por decisão. Eu tenho um plano de sobrevivência nesse mundo até Jesus voltar. É isso que você tem que viver. É isso que o discípulo tem que fazer, um plano de construção. Se Jesus não voltar enquanto eu viver, como eu sobrevivo nesse dia mau? Isso tem que ser o seu plano. Qual é o seu plano? Sobrevivência. Porque, olha só, João só morreu por causa da mentira. É isso que tem que fazer com nós, como homens e mulheres de Deus. Para falarem algo contra nós, precisam inventar uma mentira. Mas que o verso 20 seja um lema tatuado em nosso coração. Herodes temia João, porque ele era um homem santo e justo. Fulano teme o Anderson, fulano teme o Robert, fulano teme a Maria, fulano teme a Francisca, porque é uma mulher santa e justa. Não tem gente que a gente fala, o telefone tocou, é o fulano. Você fala, eita... Deixa eu ver como é que está aqui, se eu pequei ontem. Porque são pessoas justas e santas, que você respeita, por isso você teme. Então, a sociedade vai mal. Porque a igreja também está cheia de fãs. Essa semana eu sentei com uma pessoa com um testemunho tão lindo de libertação. Até me emocionei. É tão lindo, cara, o evangelho quando é crido e recebido, que converte o coração pecador a Deus. E eu falei para essa pessoa, esse é o motivo por qual eu sou irado contra os pastores. Porque um pastor que vive uma vida bagunçada moralmente, são pastores que evitam, assim, testemunhos acontecerem, porque vai tirando crédito da igreja, da fé, entendeu? E essa pessoa com muito zelo e muito temor, assim, essa pessoa viveu na prostituição, e essa pessoa falou que pastor tal, famoso de muito nome, era cliente exclusivo. E eu dou esse testemunho para fundamentar tudo que eu estou dizendo aqui, entendeu? Até um pastor pode ser fã de Jesus e nunca ter se tornado um discípulo. Porque ser pastor é fácil, é só ser fiel a uma igreja. E vai chegar a sua hora. Você começa limpando o banheiro, o pessoal vai ver que você é fiel, o primeiro a chegar, o último a sair, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, já dizia o pagode, né? Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. E o pastor vai dizer, eita, aquele ali é firmeza, né? Está comprometido, carrega as cargas, limpa, está sempre disposto, aí é ordenado diácono, nossa, firmeza, e vai presbítero, firmeza, vai pastor. Nem nós pastores estamos isentos de sermos fãs. Então imagina, a pessoa ficou muito triste porque foi assistir uma live de um pastor de renome, pastor muito famoso, e quem abriu o culto era o pastor cliente, né? Imagina, um homem de Deus lá, sei lá. Pastor Anderson Silva vai pregar. Aí vem um pastor auxiliar para abrir, para empolgar o povo, para mandar uma bênção apostólica, e a pessoa em casa, vendo ali, querendo ser abençoada, receber uma palavra de Deus. Aí desliga, desvia, perde a fé,
Mas o bom é que essa pessoa ainda está na beleza do primeiro amor. Ninguém, né, passou por esse momento? Você pode ver um Tiranossauro Rex na igreja, entendeu? Não dá nada, que Jesus pegou você. Jesus enlaçou você. E ninguém te separa desse amor. Tipo, quer pastor em pecado ou dinossauro em pecado? Você tá ainda prisioneiro da cruz. Você fala, aleluia. Não foi pastor que me salvou, foi Jesus. Mas nem todas as pessoas irão se comportar assim como essa pessoa. Nem todas as pessoas serão maduras para dividir. Uma coisa é Jesus, outra coisa é o pastor. E enquanto eu viver, é a minha esperança, é a minha pregação. Uma igreja de discípulos. Mas, infelizmente, a gente está vivendo como uma igreja de fãs. E o fã não consegue girar a chave do mistério do reino, o mistério que estava oculto, agora revelado a vós. Cristo em vós, esperança da glória. O frequentador não entende isso. O frequentador não entende o nível de pertencimento, o nível de entendimento, o nível de comprometimento. O fã não quebra a calculadora para um relacionamento profundo com Deus. Ele só trabalha com causa e efeito, como o meu ex-patrão. O movimento foi pouco porque a gente não orou quando começou. É uma relação de causa e efeito. Então, se eu der o dízimo amanhã, vai acontecer? Se eu orar, vai acontecer? Se eu jejuar, vai acontecer? Um cara marcou, assim, vou tirar a minha vida se o Senhor não vir aqui. Falei, eita lasqueira. Aí eu fui. Cheguei lá, tinha tomado 2 garrafas de vinho e estava desmaiado lá e voltei para casa. Aí o cara acordou e foi na minha casa. Aí veio na minha casa xaropando, assim, tipo, puxou a cadeira. E aí, o que você tem a dizer? Aí, né, o nordestino, o nordestino, falei, vagabundo, moço. É o cliente da fé, entendeu? Tipo assim, sou cliente da igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, sorte do dia, nébias do dia, manto do dia, entendeu? É isso. Tipo, estou deprimido, quero tirar minha vida, tomei 2 garrafas de vinho e aqui você é obrigado a racantarabassúbias e bah. Não, desgraçado, você vai para o inferno se você continuar nessa vida sua. O fã quer isso, ele quer viver com o diabo, com o pecado, e quer usar a igreja para revelamento, assim, ele quer viver uma vida reprovada e quer que os homens e as mulheres de Deus profetizem a aprovação. Você traiu sua esposa, aleluia, mas Deus te diz nada, Deus está te dando você está viciado em pornografia, mas tudo vai mudar. E o discípulo não, o discípulo já é guiado pelo peso da palavra. Eu olhei para aquele cara, compaixão, né, pela situação dele, mas lamentando ao mesmo tempo. O que fizeram com a igreja de Jesus? Porque assim, o cara em pecado, o cara reprovado por Deus, cheio de direitos. E lembra daquilo que Jesus falou ali do homem de Lázaro, né, cheio de feridas e lepras, e do homem rico? E o homem que Deus aprovou é aquele que não ousa levantar o rosto, tipo, miserável de mim e tal. Então imagina, o pecador está assim, entendeu? Em pecado, e qual é a sorte do dia? Qual é o manto do dia? Qual é o revelamento do dia? Qual a palavra de aprovação de Deus? Porque é isso.
Um mundo em pecado querendo que Deus profetize vida. Então, que a gente não seja encontrado nesse time dos fãs. Jesus não quer fã. Fã é um inimigo indolor do diabo. A amizade não dói, porque você vai sendo enganado que não é. Entendeu? Ah, pastor, está dando tudo errado na minha vida. Que bom. É um grande sinal de potencial de pertencimento a Jesus. Eu ia desconfiar se estivesse dando tudo bem. Pastor, a vida do crente só dá bem depois da obediência. Mas também não é segurança, não é ciência exata. Se não der. Se não der tudo bem. Você, como um discípulo, continua dizendo: Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Você morre crendo? Teve um homem de Deus que falou isso: eu morro com fé, eu morro crendo. Eu morro crendo na promessa. Hebreus 11 é isso, aquela galeria de fé morreram crendo. O que Deus disse? Isso aqui. E eu morro crendo no que Deus disse. Mas eu não vi, não importa. Eu morro crendo no que Deus disse. Eu morro crendo na promessa de Deus. Eu morro crendo na vontade de Deus. E toda vez que você ousar se afirmar discípulo, olhe para as cicatrizes. Para poder falar como Paulo: não torrem minha paciência. Eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço a Jesus. Abriu mão de quê? De nada, não é discípulo. Tem marcas? Não, não tem, não é discípulo. Cadê sua cruz? Não, não tenho, não é discípulo. Mas hoje, o fã, o pastor Nutella, falou para o fã que existe evangelho sem cruz. E o fã abraçou um evangelho que rejeita o sofrimento. Sofrimento, assim, gente, para eu poder encerrar de verdade. Não entende sofrimento só como sofrimento do jeito que você entende. Obedecer é sofrer, sim ou não? Você está em crise no seu casamento. Para o seu casamento dar certo, você tem que, às vezes, engolir o sapo estando certo e o outro errado. Mas o Evangelho não quer que você esteja certo dentro de um casamento. O Evangelho quer que você esteja casado. E para estar casado, às vezes você não vai poder usar o estou certo. Você vai ter que usar o estou crucificado com Cristo. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em... Então não tem como, me tiram para nós que existe solução em felicidade. Então quando eu digo sofrimento, às vezes não é o sofrimento como nós entendemos. Obedecer é sofrer. Só colhe aquele que... só planta aquele que colhe. Então o que eu quero que Deus faça por mim, Jesus Cristo disse: o que você quer que os homens façam? O que Deus faça por você, faça pelos homens. Então, para poder colher tem que plantar, e plantar é sofrer. Permanecer casado é sofrer. Tudo é sofrimento porque tudo é renúncia do ego. E o ego quer estar no controle, o ego quer ser o motorista. E o Evangelho diz que o ego é passageiro, o motorista é Jesus.
Quando eu falo que minha mulher é atribulada, vocês só olham isso. Ah, o Anderson, machonaria, resista, não sei o quê, lá. Mas olha só, eu sou a ovelha lá de casa e consigo dizer perdão, o que foi, e voltar atrás. Minha mulher não consegue não, moço. E permanecer casado, assim, é o que eu sempre digo, crise a gente tem pouca. Mas também permanecer... Aí se ela estivesse ouvindo, ia dizer, está falando mal de mim, você não prega, então começa a pregar para falar mal de mim. Então não prega, a prerrogativa de falar mal é minha, vou falar mesmo. Não pede perdão não, moço. Então imagina, se eu fosse um cara carnal, carente ou adâmico. A mulher errou e ela não vai expressar o perdão, que se exploda, divórcio. Se eu fosse um cara caído, sim ou não? Mas não sou um cara caído. E um cara redimido entende que o amor e a humildade e o arrependimento têm várias linguagens. Tem gente que está arrependido e não consegue dizer, me perdoe. Mas consegue fazer um miojo. Entendeu? Então minha mulher é tão atribulada, o motivo não sei. Hoje mesmo foi fazer compra, chegou assim, ó. É o que eu sempre digo, eu mando meus cachorros ir para o canil, os cachorros pulam em cima de mim para beijar a minha boca. Aquela sai dentro de casa e olha para o cachorro bota o rabo, entre as pernas, meu irmão, e entra no canil, que eu falo bem assim, ou essa mulher tem autoridade, irmão, ou quando a mulher, como eu sempre digo, né? Quando Gesa, Eva e a Herodias aqui, meu irmão... Então chegou bronqueada, saiu, aleluia, eu te amo, ai, aleluia, e mais tarde como vai ser, aleluia, glória. Aí foi para o mercado, voltou, entendeu? Tipo assim, ó, eu já entrei no modo sobrevivência do tipo, perceber mulher atribulada, deixa, irmão. Tipo assim, tá chateada mesmo? Me prova mordendo as costas, entendeu? Tipo, morde o cotovelo. Tipo, modo sobrevivência Anderson. Que se exploda. Aí eu saio de perto, entendeu? Mas olha só. Se eu viver como um homem caído, eu vou reagir ao que ela está produzindo e vice-versa. Ao invés dela criar, ela vai reagir ao que eu estou fazendo de errado. Ao invés de eu criar o ambiente, eu vou reagir a ela. Ela saiu, estava tudo aleluiado, foi fazer compra, aleluiado, glória a Deus, hoje o dia vai ser bom, voltou atribulada. Se eu reagir a ela, eu faço do ambiente um inferno. Mas se eu bloquear ela e continuar gerando o ambiente, terminamos o dia bem. É por isso que em 14 anos de casamento, pouca crise. Porque quando eu estou injuriado da vida, ela também faz o sacrifício. Tipo, não vou reagir e vou continuar criando, vice-versa. Se eu reagir ao Anderson, vai dar ruim. Se eu reagir a Keila, vai dar muito ruim. Então, a gente quer casamento perfeito, sem inteligência para administrar crises, por exemplo. Não, eu quero que minha esposa acorde, aleluiada, meu marido, aleluia, me chame. Não vai, irmão. Você é responsável para criar um ambiente, para que o casal sobreviva ali. E você só vai criar um ambiente sem entender que você está crucificado. Então, olha só, Keila voltou atribulada. Eu estou onde? A Bíblia diz que eu estou onde? Crucificado com Jesus, macho. Então, tenho marca na mão, tenho um cravo na mão, tenho um cravo nos pés. Tenho uma costela exposta de tanto que eu fui açoitado. Minhas costas estão em carne viva. Ou seja, meu ego está mutilado. Eu tenho duas decisões quando aquele atribula. Ou eu continuo crucificado, para continuar criando o ambiente espiritual, para que a família continue sendo um lar, ou eu desço da cruz para reagir a Keila. E se eu descer da cruz para reagir a Keila, o casamento não dura mais um mês. Porque casamento que funciona não é casamento perfeito, é casamento de sobreviventes que fincaram a cruz no meio do lar. A cruz está aqui. E se a gente abrir mão dessa cruz, não sobra nada.
Então imagina meu ego nos primeiros anos. Ela erra e não pede perdão. Se eu, como homem caído, reagir a isso, vai dar muito ruim. Porque, por exemplo, você se sente no mérito. Se eu peço perdão, ela tem que pedir perdão. Eu pedi mês passado. Porque olha só quem eu era nos primeiros anos. Ô, amor, o que foi? Como que você está? Você todo romântico, mudava a voz. O que eu posso fazer? Hoje se explode, mulher. Morde tuas costas, tribulada. E às vezes é só o que ela precisa. Que ela mesma administra a crise que ela criou. Que esse é o ser humano. Quem é um ser humano? Ele cria a crise dele e quer que o outro entre dentro dessa crise. Então não é acidente. O progresso da sua vida como um discípulo de Cristo não é acidente, é inteligência. Fruto de um plano. Por exemplo, mesmo com os desafios que são comuns a todos nós, nunca gritamos um com o outro em 14 anos. Na viagem que a gente fez agora, por exemplo, chamei ela para dar um feedback sobre essa questão do grito com as crianças. Comigo nunca gritou. Com ela nunca gritei. Mas às vezes os meninos atribulam ela tanto, né? 7º mês de gravidez, o Tiago, aleluia do jeito que ele é. E ela já estava perdendo os freios. Keila, cheguei. Então, faz assim, 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 assado. Ah, beleza. Porque imagina, se como casal a gente está sendo inteligente em administrar um ao outro, como pai, você deixar que o seu filho conduza, porque se você reagir totalmente ao que a criança está fazendo, é a criança que está governando você, e não você governando a criança. Então o fã não tem plano nenhum de sobrevivência. O discípulo tem. Também a mulher tem personalidade forte, tem até independência para a zoeira, me zoa 24 horas por dia. Então, por exemplo, isso no início do relacionamento foi muito difícil, porque sua macheza, né? Tipo, oxi, a mulher tá me tirando, rapaz, me zoando. Aí eu entendi que a natureza dela é a zoeira. Que me zoar dentro dela não é uma maneira de me desrespeitar. É uma maneira, por exemplo, de dizer eu te amo. Então não pede perdão, mas afirma o nosso relacionamento me zoando. Falei para zoar menos porque zoava tanto de eu estar no banho e eu me assusto fácil. Se eu estiver aqui de bobeira, você vem atrás de mim, eu viro. E eu um dia no banho, saindo do banho, ela do lado do box, meu irmão, ela, pá! E eu, aí eu falei, desgrama. Aí eu caio, bato a cabeça, matou o marido, ficou viúva, os meninos ficaram órfãos, só para não perder a piada. Que eu vou te gravar, te assustando aí, pra galera ver esse negócio de machonaria aí, que é uma furada. É uma mocinha quando se assusta. Então tudo isso para desenhar um cenário para você. Qual o seu plano de sobrevivência? Se Jesus não voltar os próximos 100 anos, você vai viver mais 50, vai ficar mais casado esse tempo todo aí, e aí, como que vai ser esse treco? Onde que você vai estar daqui a 10 anos? Fazendo o quê? Responda aí um pouco para você. Isso é ser o discípulo. O discípulo tem um plano. O discípulo não faz da vida um acidente. Deixa a vida me levar é só para o pagode, não é para você. Você que leva a vida. A vida, de alguma maneira, também é decisão. É resultado das suas decisões.
Amém? Eu não quero que você reaja a isso de maneira emocional. Eu quero fazer esse apelo real, se faz sentido mediante a tudo aquilo que eu preguei. Então, raramente eu faço apelos, porque eu creio que o apelo é um acesso emocional a uma vulnerabilidade gerada pela palavra. Não que a palavra não vulnerabilize, né? Mas tem gente se arrependendo e se entregando a Jesus todo domingo. Isso também faz do Evangelho uma bagunça. Mas se você não se reconhece como discípulo de Jesus, ficou claro para mim hoje, pastor, que eu não sou discípulo de Jesus. Sou fã, sou evangélico, sou frequentador da igreja. Eu queria que você viesse aqui à frente hoje para a gente orar. E você entregar sua vida a Jesus e assumir o plano todo. E não só o plano pela metade. Você está aqui? Vem aqui à frente. Amém. Uma igreja de discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Alguma irmã voluntária vem aqui. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Senhor, nós apresentamos a vida da tua filha diante da tua presença. Nós pedimos que teu Espírito venha sobre ela, agora e a partir de agora, com uma força e uma violência que ela não experimentou antes, ferindo o coração e a consciência dela, dando a ela o espírito de sabedoria e de revelação que o apóstolo Paulo descreveu em uma das suas cartas. Que ela veja o profundo, o oculto, o secreto do reino, que só para aqueles que se entregaram isso está disponível. Abre a madre existencial da tua filha, abre a madre espiritual da nossa irmã, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela seja selada nessa noite como discípulo de Jesus, como uma seguidora radical da agenda de Deus, dos planos de Deus. Abre o entendimento, abre os olhos espirituais, Pai, que todo peso caia por terra, toda culpa, toda acusação. O passado não pode ser mudado, Senhor, mas ele pode ser um ponto de referência a novas escolhas que vão construir o futuro. Leveza espiritual. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Leve para prosseguir o plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, te louvamos. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu querer. Levanta a tua igreja, uma igreja triunfante e militante, que revela o nome do Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho, por meio do serviço à cidade. Levanta homens e mulheres dispostos a entregarem radicalmente suas vidas ao Senhor, como discípulos do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas ofertas e dízimos como ato de adoração a Ti. Não se trata apenas de dinheiro, de recurso, mas de amor, de entendimento, de propósito. Nós sabemos que isso movimenta a Tua igreja, faz a Tua igreja servir os necessitados, os pobres, os órfãos, a fazer manutenção, Senhor, das estruturas necessárias para a Tua igreja realizar a obra do ministério aqui na terra. Eu abençoo a vida de cada doador que nos assiste virtualmente. Eu abençoo a vida dos dizimistas e ofertantes e mantenedores dessa casa. E peço que as bênçãos prometidas pelas Sagradas Escrituras se cumpram na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Tu fez promessa, Senhor, ao semeador na Tua palavra. Tu fez promessas.
E a nossa oração é que essas promessas se cumpram com a tua permissão na vida de cada um que está disponível a te obedecer, a te amar e a seguir a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode vir à frente, trazer a sua oferta, seu dízimo. Que Deus te abençoe profundamente. Se você nos assiste aí pelo YouTube, está disponível a conta bancária do nosso ministério, da nossa igreja, que é no Banco Itaú. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença dele, em nome de Jesus. Você pode fazer isso também por meio do seu cartão de crédito, de débito, aqui com os nossos voluntários nas laterais aqui da igreja. Deus abençoe. Manifeste-se em mim. Eu sei